A paz do Senhor, meus irmãos, passando para meditar convosco sobre a história de um jovem chamado Saulo. É bem conhecido, inicia no capítulo 7, verso 58, onde ele é citado pela primeira vez, o jovem que segurou a roupa, daqueles que estavam apedrejando Estevão, um dos 7 diáconos escolhido pela igreja para bem servir. Aí já no capítulo 8 você vai ver que tem uma perseguição na igreja. E aí esse jovem Saulo, ele toma as dores para si do farisaísmo, que eles tinham realmente muita inveja de Cristo e dos apóstolos, porque eles fizeram milagres. Estevão também estava fazendo a mesma coisa. Tudo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele entrou em Jerusalém. Ele pegou os cristãos, os do caminho, os nazarenos, e batia, e prendia. Ele gostou de fazer isso. Ele matou alguns cristãos, o apóstolo, o Saulo. Esse nome Saulo é uma variação do nome Saul, o primeiro rei de Israel. Ambos eram da tribo de Benjamim. Agora você pense comigo aqui. Ele no capítulo 9, ele se empolgou tanto no capítulo 8, batendo nos cristãos, prendendo e querendo acabar com essa nova religião, segundo ele. Ele pegou cartas dos fariseus, das autoridades, dos principais sacerdotes e foi rumo a Damasco. Ele não estava contente só o que ele fez em Jerusalém, ele queria também capturar, matar aqueles que estavam também em Damasco. E ele fez uma comitiva, alguns soldados, e saíram, chega a vir escumando assim de raiva, para pegar os cristãos e bater, e prender e matar. E ele confessando, disse que até obrigou eles a blasfemar de Deus. Pensa como ficou esse irmão, que teve que blasfemar. Ele fraquejou na hora difícil. Vamos seguir no viagem. Pois bem, no meio da estrada, apóstolo Paulo, no capítulo 22, ele registra como aconteceu. Um grande clarão foi tão forte que eles caíram. E ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os grilhões. E quem é, Senhor? E se eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. E o que o Senhor quer que eu faça? Tu entra em Damasco e lá tu vai receber as orientações. Os irmãos em Damasco já estavam praticamente todos escondidos. Se fosse no tempo de Elias, estavam todos em cavernas. Depois da sentença de Jezabel, mas no tempo de Paulo estavam todos escondidos, como se... Quem é que não fica com medo? Eles ficaram apavorados, porque vinha um homem com muita fúria para pegar todos aqueles que eram cristãos, sair arrastando como se arrasta um animal morto dentro de uma cidade, dentro de uma casa ou de qualquer outro lugar. E aí, quando você menos pensa, está lá o Saulo, já com 3 dias, não comeu, cego. Aí o Senhor Jesus disse assim: Ananias. Aí o Ananias: sim, Senhor. Aqui estou eu, em que posso ajudar o meu mestre? O que eu posso fazer? Estou à disposição. Eu conjecturando, para melhor suavizar. Diz: olha, na rua estreita tem um jovem chamado Saulo, você vai lá e ora por ele. Aí o Ananias, eu acho que ele já estava quase pegando o trinco da porta para sair. Quando quem? É o Saulo. Mas esse homem veio aqui foi para matar a gente. Foi para perseguir, capturar, levar preso para Jerusalém. Você pode ir. Ele já está até orando. Ele já é crente. Você pode ir. E ele já teve até uma visão. Eu dei uma visão para ele, você chegando e pondo as mãos sobre ele, e ele sendo curado da sua cegueira. E ele foi. Quando chegou lá, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, mandou eu vir aqui orar por ti, para que tu recobre a tua vista e que tu seja batizado. E assim ele fez. O Ananias não aparece mais na história. Ele só apareceu exatamente para orar por Saulo. Tem muitos nessa situação. Apareceu uma vez nas escrituras e não apareceu mais. Não se tem registro
destes que assim passaram. Aqueles que orientaram em momentos de dificuldade, aparece um e some. Os anônimos, ao menos esse tinha nome, Ananias. Mas ele não é citado em lugar nenhum. Simplesmente ele parou ali, só fez o que o Senhor Jesus mandou, orou por Saulo, e o ministério dele foi ali, ao menos o que as escrituras explicam. Pois bem, seguindo viagem, Saulo começou a observar onde os irmãos estavam congregados e tentou convencer que Cristo era o Messias, que o Senhor Jesus era o Messias. Os fariseus que estavam esperando ele, os sacerdotes que estavam esperando ele para se juntar, para bater e matar os crentes, ele estava convencendo esses sacerdotes que Jesus era o Messias. Ah, meus irmãos, o negócio foi tão forte que agora aqueles que eram do lado de Saulo se tornou contra ele e agora queriam matar ele. Aí os irmãos pegaram a cesta e colocaram ele nessa cesta, desceram ele pelo muro e ele foi-se embora para a casa dos pais dele. E isso demorou um bom tempo. Foi nesse tempo em que o Senhor Jesus se manifestou de maneira grandiosa e gloriosa para o Saulo, que ele tinha duas nacionalidades, ele era tanto israelita quanto romano, ele tinha duas identidades. E aí, do capítulo 9 em diante, ele começou a ser chamado de Paulo. E ele desce para a casa dos pais dele e lá ele passa muito tempo. É onde ele recebe uma maioria das visões que Deus deu para ele sobre o que ele precisava fazer aos gentios. E assim a história do apóstolo Paulo. Tem um momento de fúria, tem a conversão de Saulo e também tem a decapitação. Morreu por causa de Cristo. E digo, ele morreria tantas vezes quanto fosse necessário por causa do que Cristo fez por ele. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde hoje e sempre.